Vamos tomar nossas Bíblias e como nós estamos expondo sistematicamente o livro de Apocalipse, vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Os 7 primeiros versículos. Capítulo 2, Apocalipse capítulo 2, os 7 primeiros versículos. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Éfeso, certo? E nós vamos falar de um tema muito complexo para a gente, né? Nós que somos reformados, nós que somos presbiterianos, uma coisa que nos é muito cara é a teologia, não é verdade? A teologia nos é algo muito caro. E nós investimos muito em teologia, com aulas, com estudos, com literatura, com congressos, né? Que vem aprimorar o nosso conhecimento teológico, certo? Contudo, nós vamos falar essa noite sobre uma igreja que tem apenas teologia. E isso é um perigo também, irmãos. É muito perigoso você apenas ter teologia, né? E essa teologia que você tem, apesar de ser saudável, apesar de ser uma teologia correta, ela está destituída da sua vida pessoal, da sua prática, né? Geralmente essa teologia ela leva à incoerência, Deixa eu dar um exemplo para você. Você procuraria um economista falido? Você procuraria um nutricionista obeso? Você procuraria um professor de português que fala errado? Pois é, não é? Deve existir economistas que conhecem profundamente as teorias da economia, mas não conseguiram aplicá-la à sua vida. Não é? Isso não é um crime. Não quer dizer que ele conheça de forma imperfeita a teoria, e nem que ele possa ser um mau profissional, mas há uma incoerência. Porque aquilo que ele conheceu na teoria, ele não aplicou na sua vida financeira. Outro problema é o nutricionista. Talvez você encontre um nutricionista acima do peso, não é? Há pastores também acima do peso. E isso não quer dizer que ele não conheça a teoria, isso não quer dizer que ele seja um profissional ruim, muito pelo contrário. Mas há uma incoerência. Por quê? Se conhece a teoria, mas não se aplica à sua vida. Você pode conhecer um professor de português que comete infrações na língua portuguesa, não é verdade? Nós até chamamos isso de uma maneira bonita na linguística, de variação linguística, não é? Eu, apesar de ser professor de português, eu cometo meus problemas, às vezes sou corrigido, não é? Isso não quer dizer que sejamos profissionais ruins, mas isso mostra a dificuldade de aplicar a teoria à vida prática. O que você diria de uma igreja que tem uma teologia sadia, mas que não vive aquilo que prega? Pois é, a gente vai conhecer essa igreja hoje, a igreja de Éfeso. Então vamos para o texto sagrado, Apocalipse 2, os 7 primeiros versículos. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar ao Senhor pedindo a iluminação do Espírito Santo. Eterno Deus e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, que é luz para os nossos passos. Senhor, nos ajuda essa noite a entendermos o perigo de uma teologia que se afastou da vida prática, de uma teologia que não é demonstrada na intimidade com Deus. Senhor, nos ajuda a não incorrermos nesse erro. E para isso precisamos da luz do Teu Santo Espírito, para que essa palavra seja aplicada eficazmente em nossos corações, de tal maneira que possamos crer nessa palavra, obedecê-la e praticá-la de forma que agrade o Senhor. Nós também te pedimos em nome de Jesus que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Irmãos, então nós estamos aqui diante da igreja de Éfeso, né? Éfeso, ela foi evangelizada por Paulo ali na primeira viagem missionária, quando Paulo vai percorrendo a Ásia Menor, e no capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, nós vemos a entrada do evangelho nessa cidade, certo? E essa cidade, ela era uma cidade grande, né? Éfeso era a maior cidade da Ásia Menor, era a capital da Ásia Menor, não é? Era uma cidade cosmopolita, grande, e com uma igreja muito grande também, não é? A igreja de Éfeso era uma igreja considerável. Ela foi pastoreada tanto por Timóteo quanto por João. Era uma igreja extremamente doutrinada, não é? Mas nós vamos ver que apesar de uma teologia sadia, apesar dessa igreja conhecer na teoria aquilo que deveria ser vivido na vida prática, ela não fazia assim. Então, quais são os perigos de uma igreja que tem apenas teologia? Primeiro, a teologia ela é limitada. Ela produz obras boas, ela consegue levar a igreja a testemunhar o nome de Cristo, mas ela é limitada, porque ela necessita estar ligada ao coração do homem, certo? Então, segundo problema, a igreja que só tem teologia, ela é uma igreja que não agrada o Senhor, né? Não agrada o Senhor porque as suas obras são externas, elas não procedem de uma intimidade com Deus. E terceiro, uma igreja que tem apenas teologia, ela não impede a sua ruína, ela está fadada ao fracasso, né? Então, isso é extremamente importante para a gente. Então, eu convido você a observar o primeiro versículo. E aqui nós vemos, né, que essa carta é dirigida ao anjo da igreja. Nós vimos lá no capítulo 20 quem é o anjo da igreja, né? O anjo da igreja são os ministros do evangelho. A palavra anjo, tanto no grego, né, quanto no hebraico, ela significa mensageiro, aquele que transmite a mensagem de Deus, não é? E essa é a tarefa dos ministros do evangelho, não é? Uma das maneiras que a Bíblia chama o ministro do evangelho é anjo do Senhor, né? Então, esses que são os dispenseiros de Deus, né, eles recebem essa carta. Por quê? Porque, meus irmãos, o Senhor vai chamar a atenção da liderança, para depois chegar aos liderados. Os problemas da igreja começam na liderança. Uma igreja, ela começa a se desviar quando a sua liderança não exerce de maneira coerente o seu serviço. Então, uma igreja, ela começa a se desviar quando ela é liderada por pessoas que não oram, por pessoas que não têm intimidade com Deus, por pessoas que vivem a religião apenas nas aparências, não é? Então, aqui Jesus está começando pelo pastor da igreja, pela liderança da igreja. E imagine o coração de João, lá na ilha de Patmos,
tendo como a primeira igreja advertida a igreja em que ele fora pastor. Olha que coisa interessante, não é? João, um apóstolo, um discípulo amado do Senhor, um homem fiel às Escrituras, um defensor do Evangelho, ele está agora percebendo que algo que todos nós, como líderes de igreja, vamos perceber, que nós temos falhas, não é? E que essas falhas precisam ser corrigidas à luz da palavra, não é? Então isso é fundamental. Essa igreja é a igreja de Éfeso, não é? E como Jesus se apresenta à igreja de Éfeso? De duas maneiras interessantes. Primeiro, como aquele que detém, que segura as 7 estrelas na sua mão direita, não é? Meus irmãos, imagine a igreja de João, não é? Preocupada que o seu pastor, já idoso, tenha sido exilado na ilha de Patmos, uma ilha de trabalhos forçados, não é? A igreja estava desanimada com isso. Puxa vida, ele que foi tão fiel ao Senhor, fiel a vida inteira, agora está passando por esse revés, não é? Talvez as pessoas estivessem desanimadas com esse fato. E Jesus quer dizer, primeiramente, a essa igreja o seguinte, que a liderança dessa igreja, os pastores dessa igreja, inclusive João, estavam seguros nas suas mãos. O fato de João estar exilado em Patmos não queria dizer que o Senhor o havia abandonado. Passar por tribulações, passar por momentos difíceis, não quer dizer que o Senhor nos abandonou, não é? Pensar assim é pensar como os amigos de Jó, que estão ali querendo escrutinar a mente e o coração de Jó, se isso fosse possível ao homem, não é? Porque só Deus tem esse poder, para saber onde ele havia caído, porque eles achavam que os sofrimentos que Jó estava atravessando eram decorrentes de algum pecado escondido. Assim pensavam também os judeus, inclusive os discípulos de Jesus, né, quando perguntam se aquele cego, quem havia pecado, ele ou os pais, e Jesus vai dizer que o problema dele, a cegueira dele era para a glória de Deus, né? Então, meus irmãos, passar por reveses, passar por situações adversas, não quer dizer que você esteja sendo castigado por Deus. Muitas vezes Deus vai permitir que nós passemos pelo vale da sombra e da morte, para que nós possamos perceber que o bordão e o cajado dele nos sustentam. Muitas vezes Deus tira tudo de nós, como tirou a Noemi e a Ruth, para que nós percebamos que tudo que nós temos é Deus. Eu vi uma frase essa semana de um filme que eu achei fantástica. Às vezes Deus vira o mundo de cabeça para baixo para que a gente possa saber como que é viver de cabeça para cima, né? Para que a gente possa andar de maneira coerente, de maneira a testemunhar sem vergonha, sem medo, o Evangelho de Cristo Jesus. Não é? Então, Jesus está garantindo isso. Olha, essas estrelas, esses pastores estão nas minhas mãos. E Jesus está usando esses pastores onde eles estiverem, inclusive João, na ilha de Patmos. Segunda maneira de Jesus se apresentar aqui é que ele é aquele que anda entre os candeeiros de ouro. Nós vimos também no versículo 20 que os candeeiros, não é? São as 7 igrejas. Os candeeiros são as igrejas, não é? E eu volto a dizer para os irmãos, não é? Igreja não é diferente de espaço de reunião. Não confunda a igreja com lugar de reunião, não é? A igreja não está limitada a um espaço geográfico, tá? A igreja, ela é a reunião dos membros que professam de forma fiel a palavra do Senhor. Isso é a igreja, né? Essa é a igreja visível. E a igreja invisível são aqueles que o Senhor escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis, né? E Jesus está garantindo uma coisa à igreja de Éfeso. Ele está andando no meio da igreja. Apesar da perseguição de Domiciano, porque agora
durante a escrita do livro de Apocalipse, a igreja não sofria mais apenas a perseguição dos judeus, né? A igreja passou pela perseguição de Nero no ano 64, e a igreja agora passava pela perseguição de Domiciano. E isso é algo muito sério, né? A igreja está sendo perseguida, pessoas estão sendo presas, como você vê ali na igreja de Esmirna, mas isso também não quer dizer que Deus tenha se apartado da vida da igreja. A igreja passar por perseguições é o natural, é o prato do dia. Paulo vai dizer que aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Então, Jesus está alertando o seguinte: eu tenho andado entre a igreja. E isso revela duas coisas importantes para a gente. Primeiro, saber que Jesus anda no meio da igreja, isso mostra, primeiramente, que Jesus é aquele que cuida da sua igreja. Jesus disse lá em Mateus 28 que ele jamais nos abandonaria, ele estaria conosco até o fim dos tempos. E Jesus cumpre isso. Jesus está andando no meio da igreja. Jesus tem zelado pela sua vida. Jesus tem conservado a sua vida. As bênçãos que têm atingido você o atingiram por causa do Senhor Jesus Cristo. Então não se esqueça disso. Isso é muito importante. Mas por outro lado, Jesus tem andado no meio da igreja. E ele conhece essa igreja. Ele sabe como ela vive. Ele sabe das obras boas e das obras insatisfatórias que essa igreja tem produzido. Não é? Jesus tem avaliado essa igreja. Então, nós, diante dessa realidade, nós precisamos ter consolo em sabermos que o Senhor está no presente, que o Senhor não nos abandonou. Né? Mesmo que estejamos reclusos em uma quarentena, o Senhor está presente em nossas vidas. Mas por outro lado, precisamos andar de maneira coerente, porque o Senhor está presente e Ele tem observado a sua vida, Ele sabe o seu procedimento e você não poderá enganar o Senhor, porque Ele sonda mente e coração. Então, Jesus se apresenta dessa maneira à igreja de Éfeso, né? Ele é aquele que segura as igrejas, as estrelas, que tem posse dos pastores, da liderança, e ele é aquele que anda no meio dessa igreja. Agora, então, meus irmãos, o que nós percebemos? Né? Nós percebemos que uma teologia saudável, ela está ali, não é? Paralela a essa realidade espiritual que nos cerca. Não é? E ela vai vislumbrar, a partir da iluminação do Espírito Santo, essa realidade espiritual. Agora veja, vamos caminhar na carta. Jesus vai dizer, porque ele anda no meio da igreja, conheço, não é? Conheço as tuas obras. E a palavra conhecer aqui, o verbo oidá, ele dá a ideia de conhecer intimamente. Conhecer nas minúcias, conhecer nas entrelinhas. Nada escapa ao olhar do Senhor. Eu conheço as tuas obras. Né? E veja, o que Jesus conhece nessa igreja? O que Jesus valoriza nessa igreja? Veja só, a primeira coisa que Jesus valoriza nessa igreja é o seu labor. E a segunda coisa é a sua perseverança. Então há duas coisas que Jesus valoriza em qualquer igreja, quer a de Éfeso, quer a nossa. Primeiro, o trabalho, o labor. E onde essa igreja mostrava que estava trabalhando? Veja só. Porque não pode suportar homens maus. E pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E achastes mentirosos. Não é? Então veja que coisa interessante. Essa igreja era uma igreja que tinha uma ortodoxia. O que é ortodoxia? Orto, né? Aí vem ortodontista, ortopedia. Orto significa correto, né? Correto, corrigido, né? E doxa significa
não só glória, mas a confissão, né, da glória de Deus. Então a ortodoxia é você confessar a Deus de maneira adequada. E aí está o trabalho da igreja. O trabalho da igreja, e Jesus está mostrando isso aqui, é glorificá-lo, é testemunhá-lo da maneira adequada. E quem vai nos dar as bases para assim procedermos? Uma teologia saudável. E é por isso que nós investimos tanto em teologia, com estudos, com literatura, com congressos, não é? Para que nós possamos fazer como Pedro diz lá em 1 Pedro 3,15, darmos razão da esperança que há em nós. É por isso que a pessoa que vai adentrar a igreja, ela passa por um período de discipulado, de aprendizado da doutrina, não é? Para que ela não faça o voto do tolo, certo? Então, meus irmãos, essa igreja, ela se esmerava em ter uma teologia sadia. E o que uma teologia sadia faz? Uma teologia sadia, primeiramente, ela faz com que as pessoas não possam suportar homens maus, né? É aquela história, eu vou dar um exemplo para você, né? Você aprende língua portuguesa, e aí você ouve alguém falar de maneira errada. É óbvio que você vai respeitar essa pessoa, não é? Você não vai contribuir para que ela tenha um estigma, né? Para que ela seja envergonhada. Você não vai fazer isso, especialmente se você for uma pessoa educada. Mas aquilo dói no seu ouvido quando alguém fala assim: é para mim fazer, não é? Algo assim. Isso dói no seu ouvido. Por quê? Você aprendeu a gramática, você está utilizando a gramática e você não consegue suportar alguém falando de errado. A mesma coisa acontece na teologia. Você aprende a doutrina, assim como a gramática. Você aprendeu a doutrina. E aí você não suporta ver alguém que pratica uma doutrina diferente, não é? Você não suporta ver alguém que haja não em conformidade com aquela doutrina que você crê que vem das Escrituras. Certo? Então essa é a primeira coisa que uma teologia sadia faz. Ela faz com que as pessoas não suportem homens maus. Certo? Segunda coisa que uma teologia fiel faz, aqui no versículo 2, acompanhe comigo aí, né? Ela põe à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos, né? Meus irmãos, isso é um problema antiquíssimo da igreja, né? Pessoas que se autodeclaram apóstolos. Por algum tempo, se declarar apóstolo era uma forma de notoriedade, né? Paulo vai dizer isso ali em 2 Coríntios 11, né? 2 Coríntios 11, Paulo vai falar sobre os apóstolos, né, que estavam entrando à igreja de Corinto. 2 Coríntios 11, versículo 5. Porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Depois no capítulo 12, né, versículo 11 a 13. E por esta razão é porque não vos amo. Versículo 12, desculpe, 11 a 13. Tenho me tornado insensato. A isto me constrangestes. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram representadas no meio de vós, com toda persistência, por sinais, prodígios, poderes miraculosos. Porque em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado? Perdoai-me esta injustiça. Então veja, Paulo está padecendo com o trabalho de alguns apóstolos, né? Na época em que Apocalipse estava sendo escrito, ali no primeiro século, era muito comum que alguém se autodenominasse apóstolo, chegasse numa igreja e falasse assim: olha, eu sou um apóstolo de Cristo, e vocês precisam me obedecer, e vocês precisam me honrar por causa disso. Meus irmãos,
quem foram os apóstolos de Cristo? Aqueles que o Senhor escolheu, né? Aqueles que tiveram contato com o Senhor. Você vê isso claramente ali em Atos, né? Na escolha de Matias. Ali é estabelecido eleger um apóstolo que tomaria o lugar de Judas, né? Porque eles entenderam à luz das Escrituras que isso era necessário. E eles colocam algumas condições para alguém ser um apóstolo. Então, quais são elas? Primeiramente, ter estado ter visto Jesus e ter acompanhado Jesus do seu batismo até a sua ascensão. Então, para você ter um apóstolo hoje, essa pessoa tem que ter tem que ter 2020 anos, não é? Isso seria complicado, né? Então, a igreja de Éfeso, diferente da igreja de Corinto, que dava ouvidos a esses apóstolos, a igreja de Éfeso, ela provava esses apóstolos. E como ela fazia isso? Assim como João diz ali na sua primeira carta, no capítulo 4, né? Como um apóstolo, como essa igreja provava que alguém não era apóstolo, de fato. 1 João 4, versículo 1, né? Aqui João fala sobre testar os espíritos, né? Testar a maneira como eu professo a minha fé, né? Então, 1 João 4, nós temos: amados, não deis crédito a qualquer espírito. E aqui está falando, não espírito como Espírito Santo, mas aqui a maneira como a pessoa se porta, a mentalidade, o raciocínio que essa pessoa tem. Antes, provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisso reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então veja, como você prova o apóstolo? Como você prova o ministro do Evangelho? Não é? Eu falei a semana passada que nós devemos fazer como os discípulos de Bereia, que ouviam Paulo, mas iam conferir ali nas Escrituras se aquilo que ele tinha falado era de fato verdadeiro, não é? Nós devemos ouvir o ministro do Evangelho e conferir nas Escrituras se aquilo que ele está falando procede. O ministro do Evangelho, ele precisa ter uma teologia sadia. E aqui, o grande indício de João é que ele deveria crer que Jesus veio na carne. Por que João está falando isso? Porque naquela época havia algo que nós chamamos de protognosticismo. O que era o protognosticismo? Eram pessoas que não criam que Jesus veio na carne, que Jesus na verdade era um espírito, não é? Haviam alguns que diziam que Jesus era um espírito, ele só se fingiu ser homem, e outros afirmavam que Jesus era só homem, né? Só homem, ele não era Deus. E aqui João vai frisar isso. Jesus, ele é Deus, ele é homem e Deus ao mesmo tempo. Certo? Então é dessa maneira que essa igreja estava procedendo. Então essa igreja estava aplicando fielmente aquilo que ela aprendeu com João. Ela estava provando esses falsos apóstolos, né? E essa igreja os achou mentiroso. Como você pode identificar a mentira? Você só pode identificar a mentira quando você conhece a verdade, né? É aquilo que João nos diz, não é? A verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo? Então, isso é fundamental. Só quando nós conhecemos a verdade, nós podemos identificar a mentira. E onde está a verdade? Também no Evangelho de João. Se você for lá em João capítulo 17, João vai dizer, ali Jesus vai dizer ao Pai na oração sacerdotal: a tua palavra é a verdade. A tua palavra santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quando nós conhecemos a palavra profundamente, nós chegamos ao conhecimento da verdade. Então, veja, a teologia, ela chega até aqui. A teologia, ela vai até aqui. Ela ajuda no trabalho. E também, vamos dizer mais, na perseverança.
Outra parte da igreja que é valorizada é a perseverança dessa igreja. Essa igreja persevera como? Suportando provas por causa do meu nome. Então era uma igreja que, por ser igreja de Cristo, suportava provações. E quais eram essas provações? Meus irmãos, eram severas. No primeiro século, quando você dizia que era cristão, primeiramente você era inimigo de Roma, porque você não tinha o imperador como seu senhor. Você tinha como senhor a Jesus Cristo. Essas pessoas perdiam o emprego, essas pessoas perdiam os bens, essas pessoas perdiam a família, não é? Porque era perigoso se relacionar com um cristão. Essas pessoas viviam à margem da sociedade. Então, não desdenhe dos irmãos de Éfeso. Eles suportavam provas tão pesadas ou mais pesadas do que nós suportamos, né? Porque é fácil nós olharmos a carta de Éfeso e falar assim, eles não tinham o primeiro amor, e desconsiderá-los. Meus irmãos, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. Eles eram pessoas que estavam sendo provadas. E aí ele vai dizer uma coisa linda aqui. E não te deixastes esmorecer. A palavra esmorecer aqui, o verbo copial, ela vem da mesma palavra de trabalho, de copos, né? Aí vem a palavra copioso, né, no português. É algo que é feito de forma intensa. O trabalho que eles desenvolviam aqui era um trabalho intenso. E o que acontece quando você trabalha intensamente? Você fica exausto, né? A pessoa que trabalha intensamente, ela chega em casa e acontece o que com ela? Desmaia. E ele está falando o seguinte, vocês não desmaiaram, vocês não esmoreceram, vocês não largaram o trabalho porque estavam cansados. Então essa igreja ficou cansada, mas essa igreja não largou o trabalho por causa disso. Não é? Então, o que esse começo do texto mostra para nós? Que uma teologia sadia, ela nos ajuda em duas coisas. No nosso trabalho, provando as doutrinas, sabendo o que é certo, e ela nos ajuda na perseverança, porque a teologia sadia nos dará a maneira correta de nós vivermos. Mas ela tem um limite. E qual é o limite dela? A vida. A teologia é uma teoria, mas essa teoria precisa ser vivida, certo? E aí nós chegamos na segunda parte do texto, né? Quando Jesus vai dizer aqui no versículo 4, tenho porém contra ti, né? Esse porém, ele significa muita coisa aqui no versículo 4. Ou seja, uma pessoa que trabalha dessa maneira, uma pessoa que persevera dessa maneira, ela está 100%. Mas Jesus vai dizer, olha, tem um senão. Tem um problema nessa igreja. E é isso que ele tem contra ela. Ela abandonou o primeiro amor. Ela abandonou o primeiro amor. Né? O que é esse primeiro amor? O que é o primeiro amor? É imaturidade? Algumas pessoas pensam assim, não é? Primeiro amor é quando eu me converti, que eu ficava horas orando, eu ia muito mais à igreja. Meus irmãos, tome cuidado. Primeiro amor não é apenas isso. Porque a imaturidade, né, o primeiro amor, o início da nossa conversão, ele teve coisas boas. Nós orávamos com intensidade, nós íamos mais à igreja, mas nós tínhamos muita imaturidade, nós não conhecíamos tanto da fé, nós não éramos tão experientes, nós nos deixávamos levar por ventos de doutrina, não é? Então, a imaturidade, ela não é o primeiro amor. Muito pelo contrário, a Bíblia condena a imaturidade cristã. Paulo vai dizer aos coríntios que se achavam os espirituais da Bíblia, não é? 1 Coríntios 3, versículo 2, Paulo vai dizer, eu, porém, irmãos, não pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então o que é uma fé infantil? É uma fé carnal. É aquela pessoa que se converteu, mas ainda existe muito de mundano na sua vida. Eu gosto muito daquela frase do reverendo Hernandes Dias Lopes, quando ele diz que na conversão Deus nos tira do mundo, mas na santificação Deus tira o mundo de nós.
Então, quando nós nos convertemos, Deus nos tirou do mundo, nos levou para a igreja, nos levou, acima de tudo, não só para a igreja, nos levou a Cristo. E nós procuramos uma igreja fiel onde Cristo é pregado. Porém, muito do mundo estava em nossos corações. E o Espírito Santo, diariamente, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, tem nos tirado, nos aperfeiçoado na fé. Né? Hebreus vai falar a mesma coisa. Né? Hebreus, no capítulo 5, versículo 12 e versículo 13, vai dizer: pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Então, o que para Hebreus é a imaturidade? É você ser carnal, é você não conhecer, né, a doutrina. É você estar tendo sempre que ser doutrinado. Aquilo que é elementar na vida cristã, você não conhece, né? Você não toma consciência disso. E você tem que entender que a igreja de Éfeso não era assim. E você não pode ser assim. Você tem que se desenvolver, você tem que ter maturidade. Né? A criança, a infância é linda, mas ela acaba. Não é? É muito bonito ver uma criança brincar, uma criança se desenvolver, mas se essa criança, ao ter 15 anos, conservar as mesmas atitudes que ela tinha com 5, ela precisa ser tratada. Não é? A mesma coisa, um crente que tem ali algum tempo de igreja, 1 ano de igreja, 2 anos de igreja, é possível ver imaturidade nesse crente, é possível ver carnalidade nesse crente, é possível que esse crente precise de princípios elementares da fé. Mas quando esse crente já tem 20 anos de igreja e continua precisando dos mesmos cuidados, é que ele não amadureceu, ele precisa ser tratado. Né? Então, o primeiro amor não está ligado ao tempo, né? à imaturidade. O que é o primeiro amor? O primeiro amor é você ter essa teologia ligada na sua vida, na vida cristã. É aquilo que nós chamamos de ortopraxia. Lembra? Éfeso tinha uma ortodoxia, mas não tinha uma doutrina correta, mas não tinha uma prática correta, certo? Não tinha uma vivência cristã correta. Por quê? Eu vou dar um exemplo para você. A gente não fala, não tem aquele ditado, vô rico, vô milionário, pai pobre, neto miserável, né? Você já não viu? Isso é muito comum. Às vezes uma fortuna não passa por algumas gerações, né? Às vezes uma pessoa ela faz um império, não é? Mas o filho, ao invés de acrescentar mais aos negócios que o pai começou, ele começa a dilapidar aqueles negócios, ele começa apenas a consumir aquele dinheiro. E ele lega o que aos seus descendentes? A miséria. A mesma coisa pode acontecer com uma igreja. Você é uma igreja fiel, uma igreja que vive o evangelho, que tem vida cristã, intimidade com Deus, mas é possível que a próxima geração não viva assim. Não viva assim. Eu vou dar um exemplo da história da igreja. Você pega o século XVI, o século dos reformadores. No primeiro momento, você tem ali Lutero pregando a graça, você tem Calvino promovendo uma reforma em Genebra, mas depois desse primeiro momento da reforma, esse fervor foi se perdendo, e as pessoas foram se acostumando com o sagrado, foram flexibilizando a teologia. Tinha uma teologia reformada? Sim, mas não na mesma intensidade de seus pais. O que foi necessário no século XVII? O puritanismo. O puritanismo é uma resposta a uma igreja que se acomodou, uma igreja que perdeu o primeiro amor, que precisa ser exortada a voltar a uma vida cristã.
Então você não pode ter apenas uma teologia sadia. Você precisa ter uma vida cristã autêntica, genuína. E é isso que Jesus está chamando a atenção dessa igreja. Aí você pode falar, mas pastor, como fazer? Como mudar essa realidade? Veja só, primeira coisa que Jesus fala, lembra-te, pois, onde caíste. Então ele pede para que você faça uma análise da sua vida, não é? Para que você perceba onde você caiu, aonde as coisas deram errado. Para você agradar a Deus, a sua teologia tem que levar você a fazer uma análise na sua vida. A Bíblia que você lê, ela tem que ter eco na sua vida. Enquanto você lê a Bíblia para a vida dos outros, você viverá muito pouco dessa Bíblia para você. E você se enriquecerá muito pouco com a sabedoria que ela tem. Segundo, arrepende-te. Você precisa do arrependimento. Lembra lá, Romanos 12, versículo 2? Se eu não tiver uma transformação da minha mente, se eu não tiver o arrependimento, eu não poderei ver que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então é necessário, o cristão, ele precisa estar constantemente disposto ao arrependimento. Ele precisa estar constantemente disposto a saber que ele pode errar e que ele errará e que ele vai precisar da graça de Deus, da ação do Espírito Santo para que ele possa não só saber onde ele caiu, mas como também saber que ele precisa mudar. Depois eu vou responder ao Dorival aí, né? É verdade, não mudei, só engordei mais, né? Engordei muito mais. Então, continuando aqui, irmãos, nós vemos aqui, né? Primeiro, então você tem lembrar de onde você caiu, arrepender-se, né? E fazer o quê? Voltar às práticas das primeiras obras. Aqui você tem a estrutura do filho pródigo, né? O filho pródigo, ele vivia na casa do pai. Ele sai. Houve um momento que o filho pródigo caiu em si e percebeu que ele estava errado. Ele percebeu onde ele caiu. Ele caiu quando ele saiu da casa do pai. Porque lá ele tinha segurança, lá ele tinha pão em abundância. Então ele tinha que sair, ele tinha que voltar para lá. Se o filho pródigo tomasse consciência de onde ele caiu, mas não se arrependesse e não voltasse, isso não valeria de nada. Né? Então, é necessário que nós, tal como o filho pródigo, nós saibamos onde nós caímos, nós nos arrependamos e nós voltemos às primeiras obras. Né? E quais são as primeiras obras? Aquele momento onde a sua teologia estava ligada à sua vida cristã. Onde a mente e o coração caminhavam lado a lado. Né? O grande problema da igreja é quando há o divórcio da mente e do coração. Certo? Agora, uma teologia sadia, ela também tem um outro limite, né? E nós caminhamos para a conclusão aqui. Ela não pode evitar a ruína. Então veja, há uma consideração do Senhor, né? Senão, aqui no final do versículo 5, há uma condição aqui. Né? Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, uma igreja que vive dessa maneira, ela parou de ser luz ao mundo. Uma igreja que vive apenas uma teologia de fachada é uma igreja que logo começará a flexibilizar essa teologia e começará a endossar práticas mundanas. Certo? Então, essas pessoas precisavam fazer o quê? Precisavam entender que o Senhor viria retirar o candeeiro deles. Viria remover essa igreja. Tá? Porque Jesus é o dono da igreja. É ele a razão da igreja existir. Se há uma gradativa perda da fidelidade a Jesus, essa igreja caminha para a destruição. Né? Caso não te arrependas. Então a sobrevivência da igreja, ela depende da capacidade dessa igreja em se arrepender. E como essa igreja se arrepende? Tomando consciência do seu pecado. Qual é o grande problema de algumas igrejas evangélicas hoje?
você não tem pregação de santidade mais. Algumas igrejas não pregam mais santidade, não falam mais de pecado, não exortam mais os seus crentes a se arrependerem. Não é? Por quê? Porque isso é politicamente incorreto, isso assusta as pessoas, isso faz as pessoas terem medo. Então vamos ter uma pregação light, né? Vamos ter uma pregação light. E isso, meus irmãos, era algo terrível, né? Se uma igreja não é capaz de se arrepender, essa igreja está pronta a ser destruída. A igreja de Éfeso ainda estava no início desse processo de degeneração. Como nós percebemos isso? Pelo versículo 6. Essa igreja continua ainda odiando as coisas que o Senhor odeia. Isso é um ponto favorável a essa igreja, por quê? Porque a fidelidade não se dá só em nós amarmos o que agrada ao Senhor, mas também odiarmos o que o Senhor odeia. É exatamente isso que Davi diz no Salmo 139. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Ou seja, eu não aborreço aqueles que não gostam de Deus, não é? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Então, quem eram essas pessoas que os efésios odiavam? Os nicolaítas. Os nicolaítas eram pessoas que propunham um cristianismo light. Esse mesmo cristianismo que você vê pregado em algumas igrejas hoje. Um cristianismo sem pecado, uma teologia muito flexível, uma teologia que agrada todo mundo, né? Então, meus irmãos, uma teologia que agrada todo mundo não agrada o Senhor. Então eles odiavam os nicolaítas, não é? Então isso mostra que eles estavam no começo de um processo de degeneração. Se você olhar Israel, você percebe que o começo do livro de Jeremias chama esse povo ao arrependimento. Mas se você continua lendo o livro de Jeremias, você vê que Jeremias vai parar de falar desse povo do arrependimento e vai falar desse povo que eles vão ser exilados à Babilônia. Por quê? Há um momento em que você pode se arrepender sem passar pela disciplina do Senhor. Agora, uma vez vivendo no pecado contumaz, é inevitável passarmos pela disciplina que visa o quê? A nossa maior santificação, certo? E aqui Jesus dá uma promessa para se essa igreja se arrepender. Veja, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Entenda, quem está pregando, quem está falando isso é o Espírito Santo. Né? Toda palavra procede de Deus, toda palavra é inspirada. Não é João que está falando, é Jesus, é o Espírito Santo. Né? O vencedor de nenhum modo sofrerá dano. Continuando aqui, não é? Desculpe. Ele vai dizer aqui: ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. Você se lembra da árvore da vida? Essa é uma referência a Gênesis. Né? Os nossos primeiros pais tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. E por isso, conheceram o bem e o mal, se viram nus e morreram espiritualmente, passaram a morrer fisicamente, gradativamente, e foram retirados do Éden. Para quê? Para que eles não fossem a árvore da vida, tomando da árvore da vida, vivessem eternamente. Aqui a promessa é: eu vou dar a você da árvore da vida, eu vou dar a você a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus Cristo. É aquilo que, quando há aquele problema ali em João 6, e que há muitos discípulos que deixam de andar com Jesus, Jesus vai dizer o que para os discípulos dele? Vocês também não vão atrás deles, não? O que Pedro diz? Senhor, aonde nós iremos? Só tu tens a palavra da vida, palavras de vida eterna. É essa a esperança que nós temos. Então, irmãos, nós temos que lutar para não termos uma igreja incoerente. Ou seja, uma igreja que prega uma coisa, mas vive outra. Não é? E como nós faremos isso? Que eu quero que você reflita essa semana desse texto que nós meditamos. Primeiramente, é necessário
uma teologia sadia. Mas uma teologia sadia está alicerçada na palavra. Você adquire uma teologia sadia quando você lê a palavra continuamente. Então tenha vida de oração, tenha vida de leitura da Bíblia. Segundo, tome cuidado. Esteja pronto a reconhecer que você pode errar. E você tem que estar pronto ao arrependimento. Não endureça o seu coração. Não endureça, não seja orgulhoso. Não é? E terceiro, não é? Lembre-se, há uma promessa de vida eterna àquele que vive da maneira que agrada a Deus. Certo? Então que o Senhor nos abençoe, nos dê perseverança. Eu quero orar pela sua vida e impetrar a bênção dos apóstolos. Eterno Deus e amado Pai, nós tomamos aqui consciência dos problemas, não é? De ter apenas teologia, ter apenas uma teologia vazia, externa, sem uma vida de intimidade com o Senhor. Nos ajuda, Senhor, a termos vida com o Senhor, intimidade com o Senhor, para que nós não esmoreçamos no dia mau. Dá-nos, Senhor, tomar de toda a armadura de Deus, para que nós não pereçamos no dia mau, Senhor. Nos sustenta nesses dias adversos, nos dá o consolo da Tua palavra e nos dá a certeza de que este mal passará, mas que nós voltaremos a nos reunir para a glória do Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Que a graça e a paz da parte de Deus, o Pai, o amor de Jesus Cristo, a força e a consolação do Espírito Santo recaiam sobre vós, Israel espiritual de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Deus abençoe toda a sua igreja.